Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio hoje do nosso podcast. Já é o nosso quinto episódio e hoje eu trouxe mais um tema interessantíssimo para todas nós mulheres, com mais uma história muito linda de vitórias, desafios, né? Hoje eu trouxe a Paula, que já é a minha amiga há mais tempo, é do tempo do Clube das Blogueiras, né, que a gente teve aí esse clube de influenciadoras aqui em BH, muito antes de falar em clube de meninas assim organizadas, né, Paula? E a Paula vai falar um pouquinho sobre ela para a gente começar as perguntas. Paula, pode contar um pouquinho para nós. Olá, boa tarde. Meu nome é Paula de Oliveira. Primeiramente, eu queria agradecer a Ale pelo convite de estar aqui hoje. E sempre falam, né, que a primeira vez a gente nunca esquece. Então, Ale, eu queria te comunicar que você acaba de entrar para o hall das minhas lembranças inesquecíveis, Ah, que legal. porque é a minha primeira vez aqui no podcast. Então, Ale, falando um pouquinho para o seu público a respeito de mim, eu sou formada em administração. E venho ao longo desse período, dessa jornada profissional, galgando alguns espaços e me diferenciando também entre ramos bem distintos, vamos dizer assim. Por isso eu achei bem interessante, na hora que você me fez o seu convite, para falar um pouquinho a respeito de carreira, de maternidade, porque eu acho que a carreira, ela realmente é algo que está sempre em construção. É difícil você bater o martelo e falar assim, não, eu nasci para isso e vou morrer fazendo isso. E a vida nos dá, né, essa oportunidade de estar sempre mudando, sempre diversificando. Então, muito obrigada pelo convite. Olha, Paula, muito obrigada também por você ter aceitado. O nosso tema de hoje é transição de carreira, maternidade e cuidados com a beleza. Como que nós mulheres conseguimos juntar tudo isso num caldeirão, conseguimos organizar a nossa agenda para que tudo isso funcione, ou não, né, Paula? Funciona mais ou menos, né? Às vezes funciona muito bem, para poder trazer essa história maravilhosa da Paula para vocês também. Então, Paula, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador de hoje. A Paula, ela é empresária do Lulo Gelato Castelo e hoje o Lulo Gelato é nosso patrocinador. Fica onde, Paula? Lá Na Miguel Perrella, número 87, no bairro Castelo. Hoje, a Lula ela já tem 8 anos de mercado. A matriz é lá na Savassi, na Antônio de Albuquerque, naquele quarteirão fechado. Inclusive, lá também é a fábrica dos gelatos, porque os gelatos eles são todos artesanais, eles são produzidos lá. E o mesmo gelato que o cliente consome na Savassi é aquele que é fornecido no Castelo ou então na unidade do Minas Shop. Hoje são 4 unidades ao todo. E a do Castelo é a maior e é a única unidade também que tem um espaço infantil. A gente tem um parquinho lá na frente. eu achei fantástico. Lá também tem o lugar do pet, né? Tem Isso, a gente serve opções veganas, opções sem sem glúten, sem açúcar. lactose, sem açúcar. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Paula, quando eu te conheci, você era CLT, não é Sim, isso? sim. O que te motivou a fazer a transição de carreira? Na verdade, foi a necessidade de alçar novos voos. Eu acredito que ao longo da vida a gente define certas rotas, faz determinados projetos e ao longo da sua caminhada você acaba descobrindo que não era o melhor caminho a se seguir. E é nessa hora que a gente tem que estar aí aberto a novas opções, novas oportunidades. E eu tenho sempre consciência de que, às vezes, essa mudança, ela ocorre por escolhas próprias, mas às vezes também essas mudanças, elas ocorrem por determinação da vida mesmo. E é nessa hora que a gente tem que estar pronto e aberto para alçar novos voos. Voltando um pouquinho até antes de você me conhecer, eu iniciei uma trajetória profissional no ramo de autoescola. Não sei nem se você chegou Eu a acho que eu lembro. é, eu fui professora de legislação durante 8 anos. Assim que eu fiz 18 anos, eu entrei na autoescola com o objetivo de tirar a carteira, e ali, durante aquele processo, me surgiu a oportunidade de lecionar, de ser, professora de legislação. Fui para o Detran, fiz o curso, tudo certinho, e me tornei professora durante 8 anos. Só que nesta área, de autoescola,
quem teriam melhores condições de ascensão não era a professora que estava dentro da sala de aula, era aquele professor que estava na rua, porque o professor de direção, ele tem um salário melhor, ele recebe por aula, ele recebe por exame, ele recebe bonificação por alunos que passam. Então, assim, eu naquela área, se quisesse uma ascensão, eu precisaria sair da sala de aula para poder ir para a rua. Só que, nesse meio tempo, eu fui surpreendida com um acidente de trânsito, aonde eu fiquei aí 60 dias para voltar a andar. Foi um acidente, assim, bem sério, que aconteceu comigo como passageira, e que, graças a Deus, não me tirou o prazer de dirigir. Hoje eu dirijo tranquilamente, pego estrada, viajo para outra cidade sem problema nenhum, mas que me deixou um trauma de insegurança de entregar a direção do veículo que eu estou para outra pessoa. Então, com isso, eu me vi limitada naquela área. Foi a primeira transição de carreira que eu tive que enfrentar. Foi sair do ramo de autoescola, que eu já estava bem, com bastante afinidade, que eu já tinha conhecimento, eu já conhecia vários proprietários de autoescola, inclusive eu passei por 4 nesses 8 anos, atuando nessa área, e aí, como se diz, me tirou o chão. Eu falei, então, já que eu estou com essa limitação de poder ensinar, eu vou ter que começar a procurar novos destinos. Foi a minha primeira transição de carreira. Gente, eu tô chocada que eu não sabia dessa história. É uma história muito legal. E assim, eu sei que deve ter sido terrível. 60 dias para voltar a andar deve ter sido muito difícil. Mas se você não tivesse passado por esse acidente, você ia estar na autoescola, talvez até Até hoje, é hoje. verdade. E autoescola, eu não entendo muito bem, mas eu acho que não é um lugar que dá para crescer muito, a não ser que você vire proprietária da Sim, autoescola, né? sim, sim. Porque não tem um plano de carreira, por Não exemplo. tem. E aí, quase que eu me tornei também sua colega de profissão, que eu sei que você fez engenharia civil, não foi? Foi. Eu também comecei a fazer engenharia civil, eu não cheguei a me formar, eu me formei em administração de empresas, sem saber que agora no futuro, né, eu estaria aí Deus exercendo, faz tudo certo. exatamente, exercendo essa função dentro da minha própria empresa, né, mas que lá atrás eu não tinha nem essa intenção. E aí, saindo da autoescola, eu fui para o ramo de construção civil, porque eu queria ser engenheira, porque a carreira inteira do meu pai, ela foi dentro da construção civil. E o meu pai, ele não é formado em engenharia, porque na época dele nem se falava em faculdade, só cursava faculdade os ricos. E eu tenho uma grande admiração pelo meu pai, que construiu toda a trajetória dele com experiência de vida, e hoje ele tem tanto renome quanto um engenheiro formado. E eu falei, nossa, eu vou seguir a carreira do meu pai, né? Vou entrar na faculdade, vou fazer a tal engenharia civil. E eu caí numa empresa, trabalhando como compradora, que é do ramo de construção civil, e foi ali que eu achei que eu fosse construir a minha segunda opção de carreira. Só que depois eu descobri que eu tinha só admiração pela profissão do meu pai, que isso não era para mim. E assim, é muito cálculo, é muita conta. Eu sei que isso já até te ajudou, né, na sua profissão de hoje, essa questão Uhum. de métricas, de medidas. Matemática. Exatamente. Mas aí eu comecei a perceber que aquilo não encaixava mais na minha realidade e que era hora de novo de trocar de profissão. Gente, eu tô chocada. Nossa, é uma história muito linda. Eu não estava aqui no nosso planejamento essa pergunta, mas você já até me respondeu. Na época que você fez essas transições de carreira, nem se falava esse termo, né? Esse Não, termo ele é meio novo ainda, sim. né? Tá mais comum agora. E hoje ele tá tão comum que as pessoas se organizam, né? Tem até coaches para dar aí dicas de como se planejar para uma transição de carreira. Então eu imagino que você não planejou essas transições, né? Você não Não. se preparou, tipo assim, não fez um caixa, não economizou, você foi na coragem mesmo e na ousadia, né? Sim, é até interessante lembrar também que as escolhas que fazemos acaba nos moldando ao longo da vida. E um dos motivos também que me fez sair da construção civil foi por enxergar que eu estava começando a me apagar como mulher no quesito beleza, e isso já estava me incomodando, porque eu trabalhava em uma área
restritamente masculina, onde eu tinha que ir para a obra e eu era só existiam 2 mulheres na empresa, eu como compradora e a secretária do dono da empresa, era só nós 2. Então imagina, eu não ia trabalhar maquiada, eu não ia trabalhar com roupas coloridas, pelo contrário, era preto, cinza, cabelo preso, botina no pé, não era nem sandália, capacete na É. cabeça. Isso começou a me deixar para baixo, isso começou a me incomodar, porque eu estava sentindo que eu estava perdendo a minha feminilidade naquele espaço. Mais uma vez, então, eu fui motivada a sair com isso. E, coincidentemente, foi justamente mais ou menos nessa época que o blog entrou na minha vida, que aí foi nos apresentado um outro mundo de beleza, de glamour, onde a gente tinha aquele contato com desfiles, lançamento de produto, lançamento de maquiagem. Aí que eu comecei a novamente resgatar aquela Paula que já estava adormecida pela profissão anterior. Nossa, muito bacana, gente. E eu sei bem, eu lembrei tudo aqui: botina, calça jeans, camiseta de malha larga. Sim, E o que as pessoas não sabem é que a obra, ela destrói a beleza por inteiro, porque ela acaba com o cabelo começa a quebrar, não sei se o senhor chegou nesse sim, ponto, a só unha gominha. vira um papel, ela começa a sair em camadas, a pele vira uma lixa. Eu fiquei 6 meses dentro de obra. Nossa, Foram suficientes para acabar comigo. eu fiquei Mas mais aí, de 4 anos. nossa, eu fiquei 6 meses indo todo dia, aí terminei o curso e nunca mais voltei numa obra assim, porque eu já estava concursada quando eu terminei o meu curso de engenharia. Foi um momento que o Brasil estava muito mal, foi na época Collor, então as empresas estavam falindo, não tinha emprego, mas eu já estava concursada, então eu não tive que ir para essa carreira diretamente, né? Sim. Mas também acho que não iria, não. É, e aí, então, você fez a segunda transição de carreira, depois você fez mais algumas, né? Sim, Que foi sair da CLT e para o empreendedorismo. quando Sim, você mudou nessa transição, você ainda teve 2 gestações. foi. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa última transição, que é do CLT para o empreendedorismo e ainda ter 2 gestações. Pois é. O engraçado foi que as 2 ocorreram em momentos distintos, mas sempre com essa questão do empreendedorismo, porque a do Heitor, que hoje tem 7 anos, foi justamente quando eu saí da construção civil e iniciei um negócio próprio. O primeiro negócio que eu iniciei foi no ramo de vestuário. Eu abri uma loja de roupa e, engraçado, de roupa masculina. Nesse processo todo, eu tive uma grande rede de apoio. Eu acho que foi aí que foi o meu refrigério, vamos dizer assim, né, que eu procurei ter essa formação de rede de apoios, que no meu caso foi a minha mãe, foi a minha irmã, a minha sogra, que talvez no caso de outras pessoas pode ser a questão da escola, pode ser a questão da babá, mas o importante mesmo é a gente sempre entender que nem sempre vamos dar conta de tudo, nem sempre Verdade. seremos fortes para suportar toda aquela carga. E aí, partir do entendimento que podemos sim ser ajudadas e que isso não diminui a nossa história, não diminui o nosso potencial como mulher, como empreendedora, como empresária, é que faz com que o caminhar se torne mais leve. Então, a minha dica para quem está enfrentando aí essas dificuldades é: se cerque pela rede de apoio, converse com mães que já passaram por esse processo, esteja inserida em ambientes que te tragam um reconforto com relação aos temas que você está enfrentando naquele momento. Pois é, na entrevista da Renata Fraga, que também é uma empreendedora, nós falamos muito sobre isso, sobre a rede de apoio. Eu tive como rede de apoio a escola. A escola dos meus meninos foi maravilhosa, eu sou eternamente grata por essa escola. Eles às vezes tinham que ficar lá o dia inteiro, ou eles tinham que ficar após o horário, ou a van entregava na casa da minha mãe. A minha mãe hoje, ela sofre de demência, né? Mas antes disso, ela me ajudou muito. Então, a primeira filha, ela praticamente criou. Os outros 2 já não foi tanto. É Ah, fundamental. Agora, o seu parceiro também, pelo que eu percebo, ele sim, também é um parceirão, né? sim. Escolher um bom parceiro também Faz faz um toda a diferencial. diferença, faz. Inclusive,
você acabou tocando nesse assunto aí, me lembrou que na época do blog, era uma época que eu ainda nem filhos tinha, e eu já estava com o meu esposo atual, a gente já está junto já há mais de 20 anos, então, ele participou de todas essas transições. E o que eu sempre achei legal nele foi que ele nunca me podou, pelo contrário, eh igual você comentou aqui que blog era uma coisa muito nova, que nem se falava ainda em influenciador digital, muitas de nós nem ganhávamos dinheiro com relação àquilo, a gente ia mesmo pelo amor aquele movimento que estava acontecendo naquela época. Ele nunca virou para mim e falou assim: "Você está doida que você vai para um evento 9 horas da noite? Não, amanhã você tem que trabalhar, você não está sendo paga para isso?" Ele nunca me podou com relação a isso. E, voltando para os dias de hoje, ele ainda é um dos meus maiores incentivadores com relação ao empreendedorismo em si. Na verdade, isso veio dele para a nossa família e nem tanto partiu de mim, porque ele sempre atuou, como gestor. Ele foi gerente da Araújo durante 8 anos, ele tem uma larga, experiência nessa área, e ele sempre falava assim: "Olha, um dia eu quero dirigir um negócio que seja meu, porque aí eu quero corrigir tudo aquilo que eu vejo de errado sendo feito dentro das empresas, com relação ao cliente, com relação a funcionário, com relação a produto, tudo isso eu já tenho como se diz, eu tenho aquilo que não deve ser feito. Eu quero ser uma empresa diferente, eu quero aplicar aquilo que eu acho como correto." E aí eu fui e falei: "Então vamos embora." Então, se é isso, quando eu saí da construção civil, eu peguei todo o meu acerto e a gente deu início ao nosso primeiro negócio. Nessa época a gente era casado e a gente entrou aí com a loja de vestuário. Gente, essa história é incrível, eu tô amando, viu. A transição de carreira e a maternidade podem ser momentos de autodescoberta. Como isso influenciou a forma como você vê a beleza e a importância dos cuidados com a pele? Como você se organizou com Uhum. relação, você me falou que voltou a cuidar da beleza e depois como que você juntou tudo isso num caldeirão funcional? Eu tenho para mim que a comunicação visual, ela sempre precede a comunicação verbal. Então, ao longo do nosso dia, a gente cruza com milhares de pessoas, das quais você não terá a oportunidade sequer de trocar uma palavra. Mas na hora que ela olha para você, ela já faz o pré-julgamento dela, ela já tem ali na cabeça dela uma forma como ela pensa que você seria. Olhando para a pessoa, ela identifica: "Ah, eu acho que aquela pessoa trabalha com tal coisa, eu acho que aquela pessoa faz tal coisa, eu acho que aquela pessoa é legal, eu acho que aquela pessoa não é tão legal", pela forma como você se veste. Então, eu tomei como princípio que eu tenho que fazer tudo de maneira intencional. Então, se eu não vou ter a oportunidade de abrir minha boca para falar com a pessoa um pouquinho da minha história, um pouquinho da profissional que eu sou, deixa eu tentar mostrar isso para ela através da minha vestimenta, através da minha maquiagem, através do meu comportamento. E quando eu passei a entender isso, eu tive para mim que esses cuidados, eles não podem ser pontuais. Eles têm que ser realmente diários, que é aquilo que você prega, que é aquilo que você ensina. Então, ter um curso de automaquiagem, por exemplo, não é só para aquele dia que eu vou numa festa, participar de um evento, é para que eu conheça, para que eu consiga realçar minha beleza natural, é para que eu saiba que eu tenho que passar protetor solar de manhã, que eu tenho que fazer um skincare, que isso vai melhorar a qualidade de pele que eu tenho, que Uhum. aí, naquele dia em que eu estiver na correria, que eu não tive tempo de passar um batom, eu mesmo assim eu tô com uma pele bem cuidada, tô com um cabelo bem cuidado. Então não é vestir as melhores marcas, não estamos falando aqui de marca, de custo, pelo contrário, você pode estar com uma roupinha da feira, se ela estiver limpa, se ela estiver bem passada, se ela estiver bem cuidada, ela já está dizendo algo sobre você, que você é uma pessoa zelosa, que você se preocupou de estar bem vestida para estar ali naquele momento diante daquela pessoa. Fantástico, gente. E agora, para a gente encerrar, muitas mães enfrentam desafios em relação ao tempo e orçamento quando se trata de cuidados com a beleza. Você tem dicas práticas para outras mães que desejam se sentir bem consigo mesmas? Olha, eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu faço. Uhum. Se tratando de cuidados com a beleza, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que adora consumir aqueles pacotes promocionais do salão.
Você, Uhum. você que é mulher me entende bem. Sabe aqueles combos que eles oferecem, tipo 4 mãos, 2 pés, tratando da manicure, 4 escovas, 2 hidratações? Esse tipo de combo é uma ótima oportunidade, primeiro, para a gente conseguir economizar um pouquinho de dinheiro, porque geralmente o procedimento pago sozinho, ele é mais caro do que o procedimento que foi embutido ali naquele combo. Segundo, que você mesmo vai criando aquele momento consigo, aquele momento de autocuidado, onde você comprou o combo, fala assim: "Não, uma vez por semana pelo menos, eu tenho que estar naquele espaço, dedicado àquela hidratação, àquela manicure", então, com isso você cria o hábito do autocuidado, que é muito importante. Com relação a uma diquinha que eu sempre uso também, eu costumo levar o meu esmalte para fazer a manicure, você faz isso? Faço. O esmalte, a base e o top coat, porque tem um que não sai de jeito nenhum, não vou Sim. dizer marca aqui, eu vou dizer, é RSQ, tipo gel, aquele top coat deles preto não é barato, mas ele vale cada centavo, porque você pode lavar vasilha, você Sim. pode trabalhar, você pode fazer suas atividades, que o esmalte fica impecável. Outro motivo que eu levo sempre os meus esmaltes é porque, primeiro que eu fico meio perdida diante de tantas opções lá no salão, né, Difícil. você fica ali escolhendo e tal, e aí acaba que você escolhe uma cor que não é aquela cor que vai combinar com as roupas que você escolheu para usar durante a semana, então já dá uma briga ali entre look e esmalte. E outra coisa, às vezes o esmalte fica ali durante muito tempo também, ele vai ressecando, ele vai perdendo qualidade. E você levando o seu, você tem a autonomia de levar aquela cor que você já sabe que combina com aquilo que você tem no guarda-roupa. E outra, no intervalo de uma esmaltação e outra, que eu faço uma nessa semana e a próxima é só na semana que vem, eu posso ir retocando, porque eu estou com o esmalte que foi utilizado. Então isso também é uma diquinha de mãe guerreira, né. Essa dica é boa, hein, gente. Pois é, eu E o vou top coat também, ele retoca, ele ter o ajuda. top coat em casa. Isso. E se a gente for um pouquinho mais além, a gente também pode fazer o uso da estética, que hoje em dia é uma grande arma aliada, aonde você, por exemplo, pode fazer, extensão de cílios, que é uma coisa que já meio que substitui, entre aspas, um pouquinho a maquiagem, porque já revitaliza. Lembrando também, da possibilidade da pigmentação dos lábios, da possibilidade de aplicação de gel na unha, que faz o esmalte durar mais tempo, na escolha do salão próximo da sua casa, porque aí você pode ir na hora do seu almoço, depois de deixar as crianças na escola, ou até mesmo antes de ir para o trabalho. A gente tem que tentar se organizar. Se organizando, dá tudo certo. Uma outra dica também é você sempre ser intencional nas suas escolhas. E aí, pegando um gancho e trazendo um pouquinho para esse universo da beleza, eu falo um pouquinho de look, da escolha do seu look. Às vezes você recebe um convite, igual eu recebi para estar aqui hoje, ou para conhecer a sogra, ou para uma entrevista de emprego, e aí você fica naquele desespero todo de não saber o que vestir para a ocasião na qual você foi convidada. Isso acaba roubando um pouquinho a sua alegria de estar ali naquele momento vivenciando aquela experiência. E você foca numa coisa que não deveria ser um problema, que é o look para estar naquele local, que é o real momento que você deveria vivenciar. Então, por exemplo, na hora de escolher uma blusinha nova, se ela não casar com pelo menos 3 peças que eu já tenho no guarda-roupa, se eu não conseguir montar aquele look mental para 3 peças no guarda-roupa, ela não vai passar pelo caixa, eu não vou levar ela para casa. Porque senão eu abro meu guarda-roupa e tem lá uma calça rosa que não combina com uma blusa laranja, que não combina com um sapato roxo, e eu me desespero e perco o fio da meada. Uma dica que eu dou pro pessoal, né, que tem até lá no blog, na hora de montar o guarda-roupa inteligente, é de sempre optar primeiro por cores neutras, né, ter as cores neutras no guarda-roupa, mais neutro do que colorido, e ter mais liso do que estampado. Hum. Isso já ajuda muito, ajuda demais. Mas é fundamental ter toda essa estratégia, né, de comunicação. As Sim. pessoas têm que entender que a comunicação ela continuará sendo feita, a comunicação visual, independente de quanto o mundo se modernize, o quanto tem a pandemia para ficar em casa ou não, mesmo que tenha um home office, um teletrabalho, a tecnologia nunca vai tirar o poder de uma comunicação visual. Então a gente Ah. tem que trabalhar isso.
E quando essa estratégia entra, na sua vida de maneira espontânea, isso se torna natural. Eu relembrando aqui o meu tempo de autoescola, eu ficava imaginando: "Gente, como é que uma pessoa entra dentro de um carro e como essa, consegue lembrar de retrovisor, pedal de embreagem, pedal de freio, vira para a direita, vira para a esquerda, dá sinal". É uma loucura. E hoje não, hoje eu entro dentro do carro, eu nem penso que eu estou dirigindo, eu só sinto, eu sento, né, e vou. É a mesma coisa na questão da sua imagem pessoal. No começo vai dar trabalho. Nossa, eu tenho que separar 15 minutos de manhã para fazer um skincare, eu tenho que tirar a maquiagem à noite, eu tenho que arrumar o meu, ir lá no guarda-roupa, escolher as minhas peças que eu vou usar no dia seguinte. Isso dá trabalho quando começa, mas depois que você incorpora isso na sua rotina, acontece de maneira tão natural que você simplesmente vai. E acaba ganhando tempo com os filhos, tempo com o marido, tempo na empresa, sendo feito assim de maneira, ordenada. E dá também uma autoconfiança, né, um autoconhecimento, autoconfiança, que você sabe que você vai estar bem vestida, sem se estressar com aquele momento, né, e sem Exatamente. se preocupar se realmente tá indo bem. Você tem aquele guarda-roupa inteligente, você sabe que as peças conversam entre si, você sabe que você pode fechar o olho e escolher 2 peças ali que E você vai estar vai, bem é. vestido. Não, e quem nunca passou por aquela situação onde você vai na rua toda descabelada e encontra ou crush, ou aquela vizinha, ou então aquele amigo que dá vontade de você cavar o buraco e entrar lá dentro. Ou Aí, pior, né, uma pessoa para quem você levou um currículo, nossa, nem me fala, essa situação aí ainda é pior. ainda é pior, é. E aí se você já tem Ah, esse hábito, já é natural passar batom para ir na padaria, você não vai passar por esse tipo de é. situação, mas você precisa se disciplinar para isso. No nosso caso, encontrar uma seguidora, E pedir para tirar uma tirar uma foto. tira uma selfie, É, não é fácil não, não, aí você tem que ou estar das 2 sempre uma, ou você escolhe passar por chata e é, nojenta e recusa a foto, é, ou então você vai passar a imagem para os seus seguidores que você não é aquilo que você sustenta nas redes sociais, exatamente. né. Então temos que ser constantes, temos que ser na vida real, Coerentes, coerência, tem que ser na vida real aquilo que se é nas redes sociais. exatamente. Uma coisa bem legal também é que no meu tempo de infância, por exemplo, a gente tinha a roupa da missa, a roupa de sair, a roupa de ir na igreja, que era sempre a melhor roupa que a gente guardava para situações, ocasiões importantes, né. Depois da vida adulta, depois de todo esse autoconhecimento que eu fui buscando, eu aprendi que na verdade a vida é hoje. A vida não é amanhã, a vida não é naquela festa, a vida não é naquela saída. Então você, usar as suas melhores roupas para se sentir segura, para se sentir bem, para trabalhar mesmo essa questão da autoconfiança. E essa é uma coisa que eu via muito em você, Alessandra, porque quando eu comecei na parte de blog, era legal porque, assim, eu não tinha domínio nenhum nessa área, eu estava indo ali meio que na vibe do momento. Então, assim, eu me vestia bem, mas eu chegava nos eventos e te via glamurosa. E olhava e falava assim: "Gente, mas que legal, é assim que eu posso ser". E você serviu de inspiração para mim naquela época e serve de inspiração até hoje, porque o seu padrão não mudou, como você mesmo disse, quando a gente tem coerência, quando a gente tem autoafirmação daquilo que somos, a essência não muda, ela melhora, mas ela não É, muda. verdade. Então até hoje, de maneira indireta, você serve de inspirações, acredito que não só para mim, mas para suas seguidores que te veem, em eventos ou trombam com você na rua, deslumbram essa mulher que tem aquela consciência, aquela autoconsciência de si própria, aonde você transmite isso através do seu olhar, falar, andar, vestir. É uma composição, é uma construção que deu certo. Gente, eu fico muito feliz de ser inspiração para tantas mulheres, e sem pode parecer até assim meio, estranho, mas sem fazer força. Eu não planejo, falar assim: "Ah, eu quero impactar as pessoas, então vou usar isso para causar esse impacto". Eu desde de nova, né, a minha mãe ela foi costureira a vida inteira, então eu cresci vendo revistas de moda e toda aquelas imagens ali ficavam na minha cabeça e eu queria, parecer com aquelas mulheres de revista, né, eram umas revistas ótimas, né, não lembro mais o nome, mamãe tinha coleções e coleções de revista de moda. E assim eu fui construindo a minha imagem, teve um momento que eu caí um pouco, que foi quando eu trabalhei na construção civil, que eu já trabalhava no Tribunal de Contas, onde eu trabalho hoje, eu já era concursada,
E eu fiquei bem deprimida, porque eu tinha que ir muito esportiva para a obra, e eu ficava muito suja, porque eu andava a obra inteira, eram 13 andares de obra, e eu chegava no tribunal mal vestida e suja, porque não dava tempo de me arrumar. Então foi o único momento que eu tive uma imagem não muito coerente com aquilo que de certa forma minha mãe me ensinou. Ela sempre costurou as minhas roupas, ela fazia para mim as minhas roupas. Ai, que gracinha. Teve um momento que eu fui dark, e Aham. mamãe fazia minhas roupas de dark, eu era uma dark muito estilosa. Mesmo sendo dark, eu não era uma dark assim, incorporada naquela ideologia de dark da época. Eu não era melancólica, deprimida, mas eu tinha um peso ali naquele visual, no que dizia respeito à moda. E assim eu fui trilhando o meu caminho. Agora, eu acho muito engraçado que quando a gente tem uma marca pessoal forte, cria-se uma imagem nossa na mente das pessoas. Então, mesmo que as pessoas me encontrem de chinelinho e shortinho no meio da rua descabelado, as pessoas acham que eu tô bem arrumada. E eu acho muito estranho, às vezes eu tô assim, nossa, meu Deus, eu tô muito ruim hoje, mas é correndo. Eu faço muita coisa perto de casa rapidinho, tipo, levo o cachorro no pet, levo o menino num psicólogo, e às vezes eu tô assim, de jeans e chinelo e de camiseta, mas aí eu boto um óculos, uma bolsa, aí o cabelo tem que estar sempre arrumado. E é aquilo que eu te falei, quando você faz as coisas de maneira intencional, até as suas compras refletem isso. Sim. Então, quando você compra um jeans, por mais básico que seja, ele está dentro da sua modelagem, Sim, ele está na padronagem correta para o seu biotipo. Aquela camiseta, a mesma coisa, pode ser uma camiseta branca, básica, mas jogada com aquele jeans, você já sabe que a t-shirt branca básica conversa com o jeans. Então, quando é intencional, até quando você não quer se arrumar, você se arruma, porque as suas peças já foram compradas de maneira intencional. Elas já têm realmente um link ali entre elas. Sim. Né? Puxando aqui mais o gancho aqui da Paula, sobre a questão do esmalte. O esmalte, ele é contado também como um acessório na nossa comunicação visual. Quando a gente vai montar a nossa imagem, a gente pode usar até 7 acessórios. E o esmalte colorido, ele é também um acessório. Então, muito interessante você falar sobre o esmalte e a cor da roupa, mas principalmente o esmalte e a mensagem que você deseja passar. Desde que eu resolvi fortalecer ainda mais a minha marca pessoal, né, tanto no Instagram quanto nos cursos de automaquiagem, eu mudei completamente as minhas cores de esmalte. Eu agora só uso nude e preto. Nude. Nude e preto. E tem um significado atrás, tem toda uma estratégia atrás, né? Sim. É isso aí. Gente, amei essa entrevista da Paula. A Paula entregou tudo em alguns minutos. Então tá uma entrevista deliciosa para vocês escutarem. Paula, muito obrigada mais uma vez. Amei conhecer mais a sua história. Muita coisa que eu não sabia. Tô assim, te admiro mais ainda do que antes, que a gente acompanha as histórias das amigas pelo Instagram, mas às vezes não dá tempo, né, desse bate-papo, né, e botar assim as figurinhas em dia, né. Amei, gente, fantástico, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, e quando quiser, estou apta a voltar. Ai, show.